cérebro, por exemplo, não sei, saber que tem emoções ligadas aí às partes do seu corpo. Nosso parceiro, Maurício Valente, veio antes do fim do ano, que essa agenda doida, é curso, é viagem, não sei o que lá, que bom que deu certo, meu amigo, que tudo bom, bem? Não, obrigado pelo convite. Bem-vindo, mão quentinha, a minha tá gelada aqui nesse estúdio, tudo certo? Graças a Deus, Moreira, tudo bem. Feliz de te receber como sempre. A alegria é minha. Temos aqui do lado um cérebro, quer dizer, uma maquete. Uma maquete de um cérebro. E o cérebro vai nos guiar nessa conversa sobre as emoções e as partes do corpo. Vai nos guiar. O que a gente precisa saber? Olha lá, é um cérebro que ele é colorido, não é proposital, né? Ficou bonito, hein? Ficou bonito. Vamos entender um pouco mais. Maurício, quando a gente pensa no nosso corpo e a gente fala das emoções, aonde que vem essa pergunta? O que tem a ver as emoções com cada parte do nosso corpo? Eu trouxe o cérebro porque no momento específico ele vai nos ajudar muito, tá? Então assim, Murilo, basicamente nós temos 3 sistemas nervosos. Um deles é pouco falado, é menos falado, tá? Então você tem o sistema nervoso central, que é o cérebro e a medula. Você tem o sistema periférico, que é a vontade, ó, quero pegar isso aqui, pôr para cá, quero tomar um copo de água, quero correr, quero arremessar uma bola. É o sistema periférico voluntário, perdão. Mas nós temos um sistema chamado autônomo. Por que ele recebe esse nome? Porque você não controla. Ele tem vida própria. Ele regula todos os órgãos do seu corpo, inclusive as emoções. Esse sistema autônomo, então eu vou partir o cérebro no meio, a gente chama isso de córtex sagital, e eu vou ficar com esse pedaço aqui, ó, que é mais coloridinho, para você ter uma ideia. Vamos ver aqui, dá para pegar aí, né? Então, ó, o cérebro numa criança, ele começa a desenvolver, lá no feto, ele começa a desenvolver de baixo para cima. Então essa camada aqui é o neocórtex, é a última que desenvolve, é a última. E tudo começa por aqui, onde controla coração, pulmão e tal. E aqui em branco é o seu cérebro mamífero, é o cérebro límbico das emoções. E a ponta dele eu tenho o hipotálamo, mais ou menos aqui. E é no hipotálamo que começa toda a regulagem do sistema nervoso autônomo, o hipotálamo. Então, se aqui é o cérebro das emoções, aqui é o cérebro de controle, então quando você está na barriga da mãe se desenvolvendo, o seu corpo desenvolve uma coisa que se chama memória arcaica evolutiva. Memória emocional arcaica evolutiva. Isso significa que quando você vai crescendo e se transformando, vai completando sua ação de feto, depois você nasce, bebê e tal, cada parte do seu corpo, cada partezinha, ficou memorizado por causa disso aqui, devido a isso aqui, essa correlação, cada parte do seu corpo ficou memorizado com uma emoção. Que eu vivi até antes de nascer, digamos assim. E que você vai viver e não sabe ainda, porque sua vida está começando. Então nós vamos passar por muitas emoções. Então isso aqui, pessoal, é neurologia. Eu não estou falando de nada absurdo, achismo, isso aqui é ciência. O seu cérebro emocional, através de hipotálamo, ele regula todo o seu corpo, o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, sobre tudo o que você sente. Então isso é fato. E cada parte do seu corpo corresponde a uma emoção específica. Estou falando aqui que você não deve buscar ajuda de medicina, jamais, jamais. Só que, por favor, olhe para o outro lado. Quer ver um exemplo? Você tem gastrite pra caramba, certo? Você não sabe mais o que fazer. Então você procurou um médico, um gastro e está se tratando com um gastro. Ok, parabéns, está no caminho. Mas se você também, não é só isso. Não é só o gastro e o seu médico que vai resolver o teu problema. Por quê? Se você está passando muita raiva dentro de casa, já passou na tua infância, não lembra? Passar raiva dentro de casa, você vai tomar remédio para gastrite a sua vida inteira e ela não vai sarar. Enquanto você não se autorregular e resolver a raiva, porque o estômago, lembra que eu disse que o cérebro ele caminha, ele guarda cada memória emocional, cada parte do corpo. Então o estômago está dando já uma antecipação para você, estômago é raiva. Ah, Maurício, mas eu não sei que raiva que eu tô passando. Eu acho que minha vida tá organizada. Eu nem passo mais tanta raiva assim, já tive fases mais
agitadas da minha vida, como que eu descubro qual é a raiva de origem, se eu posso dizer assim? Aí, se você quer aprofundar e ficar mais específico nesse assunto, você vai precisar de uma ajuda. Vai precisar porque, assim, exatamente sozinho, talvez você não vai conseguir desvendar. Às vezes é uma coisa muito óbvia, né? Aí eu realmente estou passando muito raiva com a minha mãe, com meu pai, com meu marido. Então você começa a reconhecer. Mas às vezes as entranhas tá lá na tua infância, por exemplo, uma raiva que você foi manipulado, você não pode ser quem você não soube falar não na infância, você carrega essa raiva até hoje. Aí já é mais complexo. Aí você vai precisar de uma ajuda. E acreditem, pessoal, eu trabalho com isso há anos, né? Vai para quase 30 anos que eu cuido de pessoas. Então, assim, digo para vocês, é libertador esse compromisso que você faz com você de também olhar, cuidar com a parte de medicina, com a parte médica, mas também cuidar do teu sistema nervoso autônomo, que começa aqui no hipotálamo, muita conexão com o cérebro do mamífero. E por que você percebe, né, nos atendimentos, né, das pessoas que chegam até lá, ou às vezes chegam lá sem rumo, né, já procurou todas as possibilidades, mas pensou que a terapia vem ajudar. Qual que é a resistência das pessoas? Porque dói mexer nesses lugares, assim? Eu acho que essa dor, eu mais ou menos até sei, já sigo o Maurício lá nas redes sociais, sigo outros profissionais que falam sobre isso, mas eu não quero ir atrás disso. Você acha que pode ter... Isso existe. Esse medo, essa resistência? Existe, e principalmente por parte dos homens, Murilo. É mesmo? É. A gente falou de homens, né, mês passado, sobre Novembro Azul e tudo. As mulheres eu sinto que estão mais prontas. As mulheres vão lá, procuram ajuda, seja para o casamento, seja para algum sintoma. As mulheres estão na frente. Tá mudando, tá? Hoje eu tenho muitos homens procurando ajuda, mas assim, ainda perto da mulher, é assim, é tipo 15 para 1. Olha. 15 mulheres entram para um homem ainda, tá? A incidência do meu consultório, tá? Mas assim, muito otimista, porque dói realmente. Às vezes você vai lidar com coisa, mas aí vem um ponto importante, você vai lidar com coisas sombrias, assim, é o seu lado sombra que a gente fala. Só que aí vai outra dica que vale ouro aí para esse final de ano, para esse dezembrão, tá? Assim, ó. O que a gente, quando a gente pensa, Murilo, o que eu quero ficar, o que eu quero sentir? A única coisa que eu quero sentir é alegria, é felicidade. O resto para mim é tudo podre, não é assim? Então, se eu tô feliz, eu tô beleza. Se eu não tô feliz, cara, eu não gosto. Acontece que todas as emoções fazem parte da gente. Eu até tenho uma coisa que eu ensino meus alunos. O objetivo da vida não é a felicidade, falou? Ser feliz é infantil. Nós vamos ter períodos de felicidade. O objetivo da vida é evoluir. É ser uma pessoa melhor como homem, como ser humano, como marido, como pai. Esse é o objetivo. E dentro dessa linha da vida que a gente vai traçando nessa evolução, nós vamos ter momentos felizes, tristes, frustrações, raivas, medos. Então a gente precisa sair desse componente de que eu sinto algo diferente da felicidade, eu quero correr. Parece que eu não posso sentir tristeza. Aonde está escrito isso? Porque se a tristeza... Olha que interessante isso. Se a tristeza está em você, Murilo, para onde você vai correr? Se ela faz parte de você naquele momento, você não é a tristeza. Mas vamos lá. A tristeza faz parte de você nesse momento. Para onde você vai correr? Como é que você corre do teu coração? Teu coração está batendo. Vamos fugir dele? Não tem para onde correr. Seu intestino está com uma diarreia. Para onde você corre do seu intestino? Você não tem para onde correr. Por que você quer correr da tristeza? Ela só vai embora quando você encara ela. Quando você usa a técnica certa, quando você é corajoso para olhar para a tristeza, é a hora que ela pode deixar você. Mesma coisa a raiva, mesma coisa o medo. Você vai resgatando uma maturidade para tentar agir. É que quando você olha, você aprende a se autorregular. Olha que legal. A vida, Murilo, não é viver sem emoções. Nós vamos passar por emoções a todos os momentos. Então, o que faz diferença entre uma pessoa X e Y e Z? É aquela pessoa que sente a raiva, ela não corre, até porque não tem para onde correr. Se a raiva está aqui dentro de mim, eu não sou a raiva. Mas, cara, deixa eu olhar para ela e me autorregular para que eu não vomite em você, para que eu não desconte na minha mulher, para que eu não maltrate os meus filhos. Então, emoção, quando a gente fala de emoção e sentimento, a gente fala de autorregulação.
Isso é fundamental. Você falou do bebezinho, né? Aham. Vou trazendo alguns exemplos, você vai Claro. nos ajudando. Claro. Por exemplo, é muito comum que o bebezinho, quando entra numa escolinha, por exemplo, ou a mãe volta a trabalhar e fica mais tempo longe do bebê, aquela coisa, você escuta, ei, pegou alergia, tá cheio de alergia, o Aham. corpo tá todo manchadinho, enfim. Essa já é uma emoção, por exemplo, do corpo dessa criancinha respondendo a algo. Perfeitamente. E toda vez é virose, é não sei o que lá, o que Isso. acontece? E às vezes toma remédio desnecessário, sem saber, passa pomada que não precisa, né? Porque num bebê, então vamos lá, essa parte do bebê está longe de se desenvolver. Essa é a parte mais nobre do cérebro, tá? É onde você tem empatia, onde você raciocina melhor, você consegue se pôr no lugar do outro, pensa melhor. Essa parte aqui só 25 anos. Olha, Então, muito tempo. a maturidade do neocórtex é 25 anos, segundo a neurociência. Muito bem. Então, um bebê está longe disso. Então, quando ele sente o cheiro da mãe, a perda do cheiro da mãe, do contato da mãe, ele não sabe lidar com essa emoção. Talvez uma emoção interna de medo, talvez uma emoção interna de tristeza, mas ele tem a emoção. Muito bem. Aí, logo a mãe vai buscar, não vai? Então, ele reencontra a mãe. Então, esse afastamento e reencontro, pode produzir uma reação, um sintoma físico, que é diferente emoção de sintoma, emoção de sensação, né? Então, sensação, sintoma. Então, reage a um sintoma físico dele que pode ser uma urticária, uma alergia. Porque as alergias têm relação com a pele. Ah, Maurício, então você está falando para eu nunca mais ir no dermatologista? De jeito nenhum. Você vai no dermatologista, mas agora que você está tendo esse conhecimento, você vai procurar um profissional também capaz, que trabalha a fundo com o sistema nervoso e com trauma, que vai te ensinar como autorregular o seu bebê com relação ao processo de separação, que é isso que ele está sentindo. Então, sabe quando você, não estou propondo troca de nada, eu estou propondo que você entenda e complemente o seu estudo e a sua ajuda aos seus familiares, à sua família, entendendo um pouco mais sobre um assunto que até então você não viu em lugar nenhum. Você não sabia. Isso que eu estou falando para vocês chama-se sistema nervoso autônomo, como eu falei. Isso não é espiritual, não estamos falando de nada absurdo, achismo. Isso é ciência, pessoal. É ciência que a gente está trazendo para vocês aqui para entender o processo. Vamos falar sobre relacionamento. Tá. Mas eu vou deixar a pergunta no ar aqui que eu preciso chamar a Ingrid, mais rapidinho. Tá. Talvez, você falou, né, sobre o sentir. Um relacionamento que talvez a pessoa tenha uma repetição, termina um, começa outro, termina um, começa outro, por conta de ciúme. Sente muito ciúme. É muito compulsiva, essa pessoa, ela é muito manipuladora. Eu quero entender um pouco mais sobre isso, que daí a gente vai dando corda. O Maurício nos ajuda a entender. Pera lá. Deixa a pergunta no ar, já a gente volta. Antes, a Ingrid tem os destaques da edição de amanhã do Viva Bem, não é, Ingrid? Oi, Murilo, muito boa tarde. Nessa terça-feira no Viva Bem, a gente vai conversar sobre organização, só que dessa vez a gente vai falar sobre a organização na cozinha, na hora de fazer uma cesta de café da manhã, a praticidade de ter coisas da geladeira e vai direto pra mesa, como é que a gente organiza isso? E também vamos falar sobre relacionamento à distância. Você já conheceu alguém ou você é uma dessas pessoas que já se relacionou à distância? Deu certo? Não deu certo? Ó, tive que trazer a pessoa pra perto ou eu tive que ir pra perto da pessoa porque a distância não dava muito certo. Ou você tem um relacionamento à distância e tá super feliz, tá tudo certo. Vamos entender como que funciona e como mantém, né, um relacionamento à distância. Espero você a partir das 13h30. Um beijo. Obrigado, Ingrid. Aí, Maurício, imagina um relacionamento à distância de uma pessoa que é ciumenta, por exemplo. Não tem, né? A pessoa ciumenta não vai ter um relacionamento à distância, né? Não vai ter. Não vai começar aí, vai ser muito acho, desafiador, né? A tendência é não suportar. A não ser que ela supere, né? Isso. Então, já que você falou sintoma e sentimento, né? A pessoa que sente muita insegurança, aonde que as emoções vão olhar, para que parte do corpo, em que sentido a gente pensa nisso? Quando o cliente chega, eu pergunto para ele qual é o tema dele, né? Vamos falar. Às vezes ele fala para mim, só minha vida amorosa que não está indo para frente. Ou ele dá um tema assim,
eu estou com alguma dor, eu estou com uma cistite, eu estou com hemorroida, eu estou com alergia de pele, eu estou com problema de estômago. A partir dali eu começo a fluir o meu encontro com o camarada, né? Sempre ajustando o sistema nervoso. Então, você falou sobre o ciúme. O que é o ciúme? É uma insegurança. O que é insegurança? É medo. É medo do quê? De perder. Não é isso? Então, o que está se manifestando na sua vida adulta, por que você é ciumenta e ciumento? É porque lá atrás você teve que dividir. Muito provável. Lá atrás houve uma ameaça sobre aquilo que era o seu território e que talvez você não pôde ter esse território. Quer ver uma coisa comum? Você tinha ali 6 anos de idade, 5 anos de idade, nasceu seu irmão. Perdeu. E todos os olhares do seu pai e da sua mãe foi para o seu irmão. Claro que não é intencional do pai e da mãe, não. Mas é o que a criança sente. É o que a criança sente. Perdeu o colo, perdeu o quarto, agora o quarto é dividido, por exemplo. Perfeito, perdeu o território. Se isso não é olhado e não é resolvido, vai levar, por exemplo, a uma criança ciumenta. Mas, Maurício, a um adulto ciumento. Eu me dou bem com meu irmão, com a minha irmã, não sei. Tem alguma influência? Tem porque existe a maturidade que chega com o tempo, né? Mas o fato de você estar mais maduro hoje e ter uma relação boa com o irmão e com a irmã, não significa que aquilo que está mal resolvido lá, se tem o ciúme, é porque tem algo mal resolvido. E às vezes pode não ser com o irmão, pode ser com o próprio pai, com a própria mãe, entendeu? Talvez foi uma criança que viu isso acontecer no pai e na mãe. Viu uma mãe extremamente ciumenta, ou um pai extremamente ciumento. Aí cresce com aquele modelo, porque as palavras ensinam, o exemplo arrasta, né? Então assim, você tem um exemplo dentro de casa, a tendência sua é repetir. Eu ia te perguntar isso também, porque quando os pais passam, ou pelo menos sentem, as crianças, os filhos pequenos ou adultos, você me ajuda, também podem refletir esse sentimento? Por exemplo, a criança brigou na escola, mas, na verdade, aquilo não é da criança, é dos pais, por exemplo. Perfeitamente. Isso é um assunto até que se prolonga, se a gente fosse continuar, que é essas ressonâncias com os nossos criadores. Sim, extremamente pertinente esse tema e muitas vezes passa despercebido. A mãe e o pai sofrem, o filho é violento, aí a mãe e o pai correm com o filho para terapia. Isso eu pego de monte lá. Mas por que você quer tratar teu filho? Não, porque ele está sendo agressivo. Ué, mas quantos anos ele tem? Ah, ele tem 6. Eu falei, não é ele, é vocês. É mesmo? Isso é incrível, cara. É incrível. E aí você falou de resistência, isso pega muita resistência. Porque é difícil entender que nós temos responsabilidade sobre as reações dos nossos filhos, então é mais fácil terceirizá-los. Eu levo para eles receberem o cuidado, mas eu não quero olhar para mim e eu preciso melhorar para que meu filho melhore. E tem, por exemplo, essa própria resistência, você falou no início, né, sobre homens e mulheres se tratarem, se cuidarem, enfim, talvez uma mãe que né, as mulheres, uma mãe tem esse olhar mais atento e quando o pai, por exemplo, não sente isso. Acontece também. Esse desequilíbrio, por exemplo, e talvez algo esteja vindo mais do lado do pai. Aí tem uma técnica que a mãe pode reprogramar a criança, conversar à noite, tá? Reprogramar o subconsciente mesmo sendo o pai. E mesmo que o pai não queira participar, o que seria melhor, então tem que pedir para a mãe fazer isso. Então, mãe, faça você e vamos ver o resultado que dá. Agora, quando os dois estão fortes, o casal, com certeza a criança progride muito mais. E outra coisa importante, o meu papo aqui, ele não é segregador. Nós não estamos condenando você mãe, nem condenando você pai. Só que nós somos imperfeitos. E como imperfeitos, nós falhamos. E se nós falhamos, nós temos que ser responsáveis para entender aonde eu falei e o que ajuda eu posso buscar. Só isso, não se trata de culpar, se trata de se responsabilizar. Olhar para a solução. Olhar para a solução. Vamos para a solução? Seu filho está apresentando, por exemplo, um TDAH muito forte, vamos entender o que é isso? Porque pode sim passar pela mãe o TDAH. Sim, mas eu trato com o médico, beleza, continue. Mas quer entender uma parte além do aparente, uma parte de emoções? Então vamos olhar para isso. Mas tem que se doar, né, Murilo? Tem que querer, né?
Sempre bom te receber. Sempre bom, amigo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Nos vemos em 2026. Se Deus ajudar. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.